Louvado seja Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero contar para a igreja, para todos que vão ouvir, um sonho que eu tive agora no dia 9 de agosto. Eu tive um sonho que, procurando na palavra do Senhor, eu achei no livro de Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 7 e 8, que diz assim: E ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. No versículo 9: E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Eu quero falar com a igreja que nesse dia 9 de agosto, pela misericórdia do Senhor, eu despertei com um sonho, Deus me despertou com um sonho. E no sonho eu via uma cidade, o tempo estava como se fosse nublado, como se fosse chover. E de repente eu olhei para o céu, na verdade, eu olhei para o céu vendo o que estava ali para acontecer, e apareceu um clarão, como se o sol estava nascendo o sol. E eu olhando aquele tempo feio, e de repente o sol começou a sair. Então eu no sonho ali eu estava achando que ia ficar um dia bonito. E de repente as pessoas começaram a correr, a gritar: Corram, corram, foge, foge, o sol está vindo, corram, foge. E as pessoas começaram a correr, a gritar desesperadamente. E muitas pessoas se escondiam, entravam em lojas, abaixavam mais de carro, e eles desesperadamente tentavam se esconder do sol. E o sol ele apareceu no céu. Hoje, quando o sol aparece, tem os raios solares e muito agradam as pessoas. Um dia de sol bonito, o sol esquenta, é bom. Mas no sonho que Deus me deu, pela misericórdia dele, aqueles raios solares, eles caíam sobre a terra como fogo. E as pessoas corriam e fugiam. E as pessoas que eram alcançadas por aqueles raios solares, que eram fogo que descia do céu, queimavam as pessoas, destruíam as pessoas que estavam aqui na terra. E as pessoas correram em desespero, era uma coisa terrível que acontecia aqui na terra, através do sol. E a palavra de Deus diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor Jesus, ele não tarda em vir, em voltar a esta terra para buscar. A Bíblia diz que ele não vai descer aqui na terra, ele vai esperar nos céus, nos ares, o anjo do Senhor recolher a igreja. Louvado seja Deus. E Deus ele me deu um sonho de arrebatamento. Eu via num campo muito grande, um campo de flores muito bonita, flores de diversas cores. E eu olhando ali aquela visão, descia do céu alguns varões. E esses homens, eles estavam vestidos de roupas iguais, eles estavam de terno, muito bem trajados, muito bem alinhados. As crianças costumam dizer que terno, roupa social é roupa de pastor. E eles estavam muito bem trajados. E eles desceram nesse campo e eles ficaram todos alinhados em uma fila. E a distância de um para o outro era de 1 metro. E cada um desses homens, eles estavam com um cesto na mão. E ali, sincronizados, eles começaram a colher, a pegar algumas flores desse campo. Não eram todas, eram algumas. Eles escolhiam, tiravam e colocavam dentro do cesto. E quando eles terminaram de fazer essa colheita, quando eles terminaram de pegar, sincronizado, eles foram subindo para os céus.
E eles foram subindo para o céu, subindo, subindo, eu olhando, olhando eles subindo, até eu não ver mais eles. E quando eu resolvi olhar para ver o restante das flores que eles não pegaram, o que aconteceu. E eu olhando ali no sonho, aquelas flores que não foram colhidas, que não foram levadas para o céu, aquelas flores, elas ficaram feias, elas ficaram sem cor, sem vida, elas ficaram horríveis, elas murcharam. É como se elas tivessem todas mortas, aquelas flores. E o tempo, o campo ficou horrível, ficou feio, tudo ficou feio, como se fosse acontecer um temporal, uma chuva, como se fosse o tempo ficou horrível. Não dá para me descrever para vocês o que aconteceu. Ficou horrível quando aqueles homens levaram as flores que eles tinham colhido aqui na terra. E o Senhor, Ele me deu o entendimento, o discernimento que era o arrebatamento da igreja. Os anjos do Senhor levaram os escolhidos de Deus para o céu. E aqui na terra, aqueles que ficaram, eles já estavam feios, sem vida, como mortos, porque eles ficaram aqui na terra, não foram colhidos, não foram para o arrebatamento, não tiveram essa oportunidade de ter sido levado, porque não estavam preparados. Essas flores, todas as flores eram bonitas, porém só os que estavam preparados, os anjos do Senhor levaram para o céu.